A Simone, psicóloga e sexóloga, vai estar falando com a gente sobre o tema Vale tudo entre quatro paredes? Práticas sexuais na conjugalidade. Você que está nos assistindo agora pelo YouTube, você pode mandar também as suas perguntas, que a Simone também vai estar respondendo para vocês. Bom dia, Simone, seja bem-vinda, querida. Oi, Aline, bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui contribuindo e com uma responsabilidade muito grande de fazer essa abertura, né? Realmente, prontamente, eu aceitei esse convite, achei bastante pertinente com tudo que eu trabalho, com tudo que eu vejo. No consultório, eu tenho uma trajetória aí na psicologia de 27 anos e desses, 22 em sexologia, né? Então, trazer para vocês, não só para o grupo de MDRistas, mas também sei que outras pessoas da comunidade podem assistir. Então, estou colocando essa palestra num formato um pouco mais dinâmico, menos pesado, né, de conteúdo técnico, para que a gente possa fluir com esses assuntos. Então, eu te parabenizo também pela iniciativa, né? Segundo encontro de saúde mental, Mimadas Psi, e que esse projeto possa sempre, todos os anos, dar mais e mais sementes. Então, vale tudo entre quatro paredes? Práticas sexuais da conjugalidade. Eu sou a Simone Lopes, como a Aline disse, estou nessa linha de frente nesse tema há mais de 20 anos, e é com muita honra que eu faço a abertura. E quero contar algumas histórias para vocês, antes que a gente entre especificamente nos assuntos. O seguinte, um marido bem chateado com a esposa, porque ela estava com desejo sexual baixo, insistentemente propôs para que ele contratasse uma profissional do sexo para dar uma animada na relação, para que as coisas pudessem dar uma temperada, para que eles pudessem fazer algo diferente. E, a princípio, ela não topou, ficou tentando de outras formas e, culpada, sem que nada mudasse, acabou topando. Uma outra história, um casal com um casamento aberto desde a década de 70, e eles já tinham 35 anos de casamento. Numa dessas aventuras, a esposa percebe que ele se apaixona por uma pessoa, uma mulher, que ele tinha se encontrado. E é mais uma história, uma mulher que descobre várias investidas vários históricos do seu marido vendo pornografia em sites de travesti. E acaba se lembrando que lá no início do casamento ele vestia roupas íntimas dela. E ela achava estranho e ela passou a se perguntar, será que ele é gay? Mais uma. Um homem que teve uma doença congênita ao nascimento e depois de inúmeras cirurgias, que isso é muito comum de acontecer ainda com o bebezinho, essas cirurgias aconteceram, chegaram na adolescência, ele teve um pênis funcional, porém um micropênis. E quando os filhos começaram a nascer, o casamento começou a demandar mais da esposa, as tarefas começaram a demandar mais da esposa, ela foi deixando de fazer sexo com ele, e isso o deixava assim, bastante irritado, e aí a situação foi ficando mais difícil para aquele casamento. E uma mulher que ela não tinha coragem de chamar o seu marido para ir visitar ou participar de uma casa de swing, resolveu chamar o amigo para ir com ela para ver como é que é essa curiosidade dessas coisas que o pessoal fala, conta, e ela também queria saber. Então, eu me lembro que essas situações de sexos diferenciados e tal, desde 1999, quando eu fiz lá uma especialização em adolescência, a gente tinha notícia, né, de boates, que essa sexualidade era completamente aberta e tal, as pessoas podiam fazer sexo ali no meio da festa, né? Hoje em dia nem precisa estar numa boate, você vai para uma festa comum, as pessoas
deixa rolar ali no canto da festa, vai para o banheiro. Então, eu fico me perguntando se a gente teria que tirar os termos dessa pergunta, dessa palestra. Será que a gente teria que tirar as palavras entre quatro paredes? Será que essa pergunta já está obsoleta? Então, vamos aos desfechos dessas histórias. Lá naquela primeira história, aquela esposa que topou ir para o motel, levar uma garota de programa, né, uma profissional do sexo, ela foi para agradar o marido. E aí, meses depois, ela chegou no meu consultório com uma depressão profunda e mais um desejo sexual e coativo global. Naquela segunda história, aquele casal que tinha um relacionamento aberto, ele tinha se apaixonado por uma pessoa que ele se encontrou. E ela, que era uma esposa, que já tinha a prática com esse tipo de abertura do casamento, o mandou para terapia e a terapia se resolveu em apenas 6 sessões. Foi o casal com a comunicação mais... uma capacidade de comunicação mais afinada, que eu já atendi na minha vida, né? E olha que eu sou terapeuta de casal antes de ser terapeuta sexual, né? Então, lembra daquele que a esposa descobriu sobre as pornografias que ele assistia? Então, realmente, ele tinha um transtorno transvéstico. Mas o transtorno transvéstico é uma parafilia, não é uma questão de orientação de desejo. E essa esposa não sabia disso. Ela não queria abrir isso porque ela tinha medo até que ele se constrangesse tanto ao ponto de suicidar-se. E ela ficou sem saber como agir, eles vieram para a terapia, e aí o que acontece? Esse marido, né, pode pela primeira vez assumir isso para alguém, e ele tinha desde os 14 anos essa fantasia de se vestir com roupas justas, roupas de couro, etc. E ele nunca pôde abrir isso na relação do casal, por constrangimento, né? E gerando essa dúvida na esposa. E a terapia fluiu de uma maneira que ela pudesse compreender que isso era uma questão que permeava o estilo de vida, as fantasias. E nós pudemos ajudar para que esse homem, né, pudesse, com tratamento, ampliar o seu repertório de fantasias para que esse casal pudesse ser mais funcional, porque a essa altura, pelo desejo dele passar só por aí, a frequência sexual era muito baixa. Não era uma falta de desejo, mas era uma falta de excitação. E aí, com essa ampliação, além dessas que ele precisava, esse casal ficou funcional. E aquele marido ciumento, aquele que se tornou muito agressivo por causa da sua autoestima baixa em relação à sua condição fisiológica, né? Uma situação que ele teve que enfrentar ao longo da vida. Ele acaba, né, atordoado, chateado com tudo isso, ele comprou um vibrador para ela num formato de pênis bem grande e ele falou que ele ia dar isso de presente para ela na certeza que ali a separação aconteceria. E na hora que ele entrega isso para ela fala para ele o seguinte: eu te amo do jeito que você é. Eu nunca precisei de nada disso. Você é suficiente e eu sempre tive orgasmo na penetração. O que eu quero é o meu bem de volta. Eu quero o meu companheiro, eu quero o meu marido, eu quero aquele homem gentil, carinhoso e protetor que eu sempre conheci, não é? E aí, em relação àquela última história, que eu queria dar o desfecho dela para vocês, ela foi para as casas de swing com o amigo, descobriu, viu como é, mas no final das contas, aconteceu que ela se separou do marido e o amigo não se separou da esposa. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Entre quatro paredes, vale tudo? Responde aí no chat para nós. Sim, não, depende. O que vocês acham? O que está vindo aí, Aline?
Já vou te dizer já aqui o que o povo está respondendo aqui no YouTube. Aham. Sim, não ou depende? Oi, Simone. No Oi. YouTube vai um pouquinho mais atrasado e as pessoas estão ainda pegando a sua fala. Então, já eu vou te dando o retorno, entende? Tá. Ele entra lá um pouquinho atrasado. E Uhum. aí, assim que elas começarem a dizer, eu vou te dando o retorno aqui. Por enquanto, ainda está a perguntinha sua aqui, elas dando bom dia. Ah, sim, É porque sim. lá entra atrasado, né? Vai um Ah, pouquinho mais tá. atrasado do que aqui. Daqui a pouco eu já te dou esse retorno, Simone. De se apareceu Tá. mais sim, não ou Ou talvez. depende. É, Depende. Ó, a Daiane está depende. respondendo que depende. A minha Aham. opinião também é depende, Simone. É? Que bom. Então, o pessoal vai recebendo lá, daqui a pouco eu já vou adiantando aqui e vocês me contam, tá? Tá, daqui a pouco Mas eu te falo. então, eu vou responder para vocês. Entre quatro paredes, sim, vale tudo. Mas entre quatro paredes, vale tudo que é bom para os dois. Então, guardem isso. Entre quatro paredes, vale tudo que é bom para os dois. E se for fora das quatro paredes, como eu indaguei aqui, intriguei aqui vocês no começo? Aí a pergunta é: o lugar é seguro? É bom para os dois? Está de comum acordo? Então, tá valendo, né? Então, essa é uma coisa muito importante que a gente precisa saber, né? E aí, entrando um pouco mais naquilo que é o nosso assunto, por que, gente, um encontro para falar sobre saúde mental, no qual o assunto é sexualidade e relacionamento? Nós estamos aqui 2 dias para falar sobre sexualidade e relacionamento num encontro de saúde mental. O que sexualidade e relacionamento tem a ver com isso? Eu, na chamada para minha palestra, que eu mandei um videozinho para a Aline, eu coloquei: você sabia que a saúde sexual é preditor de saúde geral? Olhem isso. A Organização Mundial de Saúde, ela tem índices que são marcadores de qualidade de vida. Dentre os 4, um é a satisfação sexual. Se uma pessoa está insatisfeita com seu desempenho sexual, se há um comprometimento na sua vida sexual, a satisfação com a vida se abala em 95%. É uma situação muito grave, né? E se você pensar que um outro item aqui é a família, a conjugalidade está na família. Então, também, esse número de 25% aí da sexualidade vai um pouquinho adentro em relação a isso. E então, quando a gente pensa naquela situação de relacionamento, vocês devem ter ouvido há pouco tempo, talvez uns 3 a 5 anos, uma pesquisa que se concluiu ou se adiantou um pouco mais de 4 décadas de pesquisadores estudando sobre o que é sucesso, felicidade na vida das pessoas. E sabe o que eles descobriram? A pesquisa de Harvard. Eles descobriram que relacionamento bom, relacionamento duradouro, relacionamento que cria vínculos, não necessariamente apenas o relacionamento conjugal, mas também relacionamentos de famílias, né, no qual as pessoas não envelhecem só, mas sim com capacidade de vinculação. Isso é marcador de felicidade. Isso previne depressão. Isso transforma as pessoas com uma qualidade de mais saúde ao longo das suas histórias. Então, Aline, parabéns pelo tema escolhido. Isso permeia toda a saúde mental, sim, das pessoas. E isso é um diálogo que a gente realmente precisa estar atentos, não é? Então, vamos seguindo aqui. Vamos acordar para isso, né? Psicólogos, psicólogas, principalmente nós que estamos atentos a essa dinâmica
da vida inteira das pessoas, sexo permeia a vida inteira das pessoas, né? Então, se o seu cliente está com problemas na área sexual, na vida sexual, pode investigar que ele pode estar também com problemas na saúde mental, na saúde física, e além disso, ele pode também estar levando essas dificuldades para os seus relacionamentos, afetando os seus relacionamentos e até a sua vida laboral. Então, seguindo mais um pouco, vamos olhar para esse quarto macaquinho. Vejam bem, esse aqui não ouve, não fala e não vê, tudo ao mesmo tempo. O que está atrapalhando a relação? Esse site diz que esse quarto macaquinho aqui foi desenhado por um ilustrador italiano, segundo informação do site, mas eu achei muito pertinente a gente pensar que, hoje em dia, o motivo, né, pelo qual não há mais diálogo, não há mais encontro também, não há mais intimidade, né? Os seres humanos ainda querem um par para amar, mas quem já encontrou, esse par não está ali disponível. Ele está distraído em outras questões, né? E como as formas de relacionamento têm mudado, eu encontro pessoas mais velhas reclamando que tem ali uma pessoa ao seu lado que não está presente. Mas também encontro pessoas jovens dizendo que no Tinder, que é o aplicativo mais famoso do mundo para se encontrar alguém, não se encontra um par para amar. E eu escuto de jovens que está difícil encontrar alguém que quer intimidade. E aqui eu não estou falando de intimidade sexual. Aliás, o contrato desses aplicativos é implícito e todo mundo já sabe que nesses aplicativos já se vai transar no primeiro encontro, já se vai ter relação sexual no primeiro encontro. Outro dia, olha que curioso, eu ouvi uma expressão assim, aí rolou um sexo mais orgânico. Aí eu disse, o que é um sexo mais orgânico? Um sexo mais orgânico é não ir chegando direto tirando a roupa, né? É sair, é conversar, é comer, é cozinhar, é se conhecer e depois, se os dois quiserem e tiverem afim, o sexo rolar. E eu ouvi isso, não foi de uma mulher, eu ouvi isso de um homem. Olha que interessante, não é? Então, a comunicação, gente, ela é algo que vai dar um tom e vai dar uma condição de harmonia e sintonia no casal em relação à conjugalidade, ao que flui das afinidades e dos projetos e do dia a dia, do que tem em comum nessa relação. E ela também sendo clara, o que ela vai permitir? Ela vai permitir que a sexualidade tenha uma clareza do que é a expectativa de cada parceiro, de cada parceira, dependendo de como é essa relação. E ela também contribuirá para um contrato claro, porque isso é muito, muito importante. Notem que naqueles casos que eu contei aí no início da nossa fala, o casal mais atípico, que era o casal de relacionamento aberto há mais de 30 anos, foi o que teve mais facilidade de resolver o problema na terapia. Por quê? Porque o contrato era claro, porque a comunicação era excelente, né? Então, isso é muito importante. Então, nós já abordamos aqui o primeiro tópico que eu queria tratar com vocês, que era sexo, sim, é sinônimo de qualidade. Sexo bom, sim, é sinônimo de qualidade de vida. O segundo, que uma comunicação clara, um contrato claro, é sinônimo de sexo que flui, é sinônimo de desejos percebidos, respeitados, né? Respeitando as diferenças, e que também amplia, né, as possibilidades desse casal na sua sexualidade. A terceira coisa que eu quero abordar é a seguinte: nós temos muitas formas e variações de relacionamento, né? Então, se vocês pegarem aqui, a gente tem todo esse rostinho, os relacionamentos não monogâmicos, que vão variar para que todas essas possibilidades existam. Nós temos aqui os relacionamentos monogâmicos, que são todos esses aqui
para o azulzinho, até chegar aqui. E nós temos aqui o relacionamento, que é um tipo de relacionamento, que é o celibato, que vão aqui para todos esses rosinhos, né? E eles culminam aqui, os monogâmicos, né? Tudo isso aqui é forma de casamento, né? E aí, os monogâmicos vão ter mais variações, o monogâmico vai chegar aqui nessa relação mais comum, que é um par para a vida, e o celibato vai chegar aqui no mais comum, que é um casamento para Deus, né? E aqui, nessas variações, desde poliamor, promiscuidade, estar não em um par, mas num trio, né? O relacionamento ser aberto, múltiplo, em grupo, enfim, todas essas diversidade de formas de relacionamento precisam ser consideradas. E olha o que a gente faz quando chega no nosso consultório, quando nós estamos conversando, nos níveis ali da vida, das famílias, a gente considera o que é heteronormativo, cultural, baseado aí nas questões legais, que é uma monogamia e de um relacionamento comum de um par para a vida. Mas se você pegar o conceito do que é monogamia é um relacionamento entre duas pessoas sem a participação afetiva ou sexual de outras. Então, muitas pessoas se dizem em relacionamentos monogâmicos, mas quando na realidade não praticam, não têm esse comportamento. E aí essas condições de sofrimento vão começando a acontecer e são esses vieses, esses nós que atrapalham o conjugal, a conjugalidade, atrapalham a comunicação, atrapalham o afeto, vão fazer retornar situações antigas das histórias de vida. Nós que trabalhamos com traumas temos essa questão aí além, né, para entender quais são esses processos de carências ou de necessidades que estão por trás. E se a gente ampliar mais ainda nesse espectro e pensar sobre a diversidade sexual, além de todas aquelas formas possíveis de relacionamentos, e a gente compreender que existe também uma diversidade de gênero em tipos diferentes de relacionamentos que vão além da heterossexualidade, então, o que a gente vai ampliar é precisar olhar para todo esse espectro. Então, o quarto ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Antes disso, acho que é interessante fazer um comentário. Olha só, quando eu atendi prontamente esse convite da Aline, eu me lembrei dessa frase. Eu tinha 19 ou 20 anos, eu estava numa consulta dentro de um consultório de ginecologia, e essa frase foi dita entre quatro paredes, vale tudo que é bom para os dois, por aquele ginecologista que estava me atendendo. Eu ainda era estudante de psicologia, né? Numa altura da consulta, ali com umas questões um pouco constrangida, eu disse que eu tinha vergonha de falar sobre o assunto de sexo. E aí ele me disse, mas você vai ser psicóloga, né? Você não pode se constranger de falar sobre sexo ou sobre sexualidade. Senão, como é que você vai atender seu paciente? E mal sabia eu que mais tarde seria sexóloga, ia conversar de homem para homem, como eu falo com os meus clientes, para deixá-los bastante à vontade, né? Mas naquela época era uma consulta de rotina, né? Era uma consulta que ali ele já estava fazendo uma psicoeducação para uma jovem do interior, ingênua, que tinha chegado ali para constrangida no mundo que se apresentava, né? E o que nós terapeutas, o que nós médicos ou psicólogos deixamos de atender essa demanda que é tão importante na vida de todos, né? Como eu disse, desde que se nasce até quando morre, a sexualidade está presente na vida das pessoas. Então, a gente tem que entender, gente, que
Para ser psicólogo, tem pelo menos duas premissas básicas que a gente aprende, é treinado desde a faculdade. Uma é a imparcialidade e a outra é a empatia. Mas para ser terapeuta sexual, nós não podemos ficar só na imparcialidade, na empatia. A gente precisa acolher essas pessoas, porque, primeiro, elas também vão se constranger, como eu me constrangi lá naquele consultório. Elas não tiveram uma vida mesmo. Hoje em dia, eu recebo jovens que estão com toda a informação liberada na internet e eles se constrangem de falar do assunto, porque é íntimo, não é? Embora a internet criou essa condição da extimidade, né? Não é intimidade mais, na hora de falar do que sente, na hora de falar das dúvidas pessoais, na hora de falar das suas questões, existe sim essa situação um pouco delicada. E a gente tem que suspender julgamentos, porque elas já se constrangem de falar de uma vida sexual normal. E quando elas precisam falar de uma situação normal, vou dizer aqui comum, tá? Para não usar essa palavra que não é correta. Mas quando elas vêm dizer de uma sexualidade que elas acham que não é legal, ou que é atípica, ou que é fora de um padrão desses convencionais aí que a gente aprendeu nos livros e nas tradições. Então, a gente não pode julgar os nossos clientes, por quê? Porque a gente tem que respeitar suas crenças. Sejam elas crenças de cultura, sejam elas crenças religiosas, sejam elas comportamentos kink, né? O que é um comportamento kink? É um comportamento lido como bizarro ou como algo incomum nos julgamentos anteriores, tido como comportamentos perversos, não é? Então, esse tipo de olhar para esse assunto, para essa pessoa, é o nosso olhar que nós, como terapeutas, precisamos ter, não é? E aí, aqui eu estou elencando algumas coisas para chamar a atenção de vocês, porque isso não é um assunto nem tocado nas sessões. E dentro daquele estudo lá da Organização Mundial de Saúde, se você perguntar sobre a vida sexual, a queixa vai aparecer em mais de 70% das perguntas. É como nós que atendemos trauma, né? Se a gente não perguntar de trauma, as pessoas vão falar das coisas do dia a dia, mas se a gente perguntar de trauma, o trauma vai aparecer quase que também 70, 80, sei lá quantos por cento, não sei, pesquisa sobre isso nas nossas investigações, né? Na nossa história clínica. E diferente dessa imparcialidade apenas, nós vamos ser imparcial em relação ao julgamento, mas nós não podemos ser neutros como terapeutas sexuais. Aqueles casais que nos procuram, aquelas pessoas que nos procuram, precisam de orientação. Nós somos vítimas de uma sociedade que não houve educação sexual. Então, a terapia sexual, por excelência, é uma terapia diretiva. Esse casal precisa de um norte. E se a gente não se capacitar de uma maneira que não seja baseada nos nossos princípios, mas sim baseada naquilo que é o geral, como é que a gente, o ideal ou o científico, né? Como é que a gente vai ajudar essas questões que chegam, que às vezes não estão nos manuais, estão em dúvidas comportamentais, estão em acesso à aceitação do próprio corpo, estão em acesso à melhoria de uma autoestima para aquela expressão sexual ser mais positiva. Então, gente, o último ponto que eu queria tratar com vocês é o que é normal, então? Como é que nós, como terapeutas, vamos orientar essas pessoas? Práticas sexuais, se existe toda essa diversidade, essas pesquisas estão aí há mais de 50 anos, né? A primeira pesquisa grande a respeito de como são as práticas sexuais foi final da década de 40, com a publicação na década de 50, que é o grande estudo de Kinsey, relatório de Kinsey. Ele fez uma pesquisa com quase 18 mil pessoas, um questionário gigantesco sobre o comportamento sexual das pessoas. Então, as práticas sexuais, a gente se pergunta, existe normalidade?
Então, assim, qualquer definição objetiva de normalidade é arbitrária, porque ela é inconstante, né? E variável ao longo do tempo. Vamos pensar. Quais são os parâmetros de normalidade que a gente tem? Normal depende da cultura, depende da época, depende da idade, depende da religião. Então, o que é normal para uma criança de 12 é anormal para uma criança de 3. O que é normal para um adulto é uma aberração para uma criança. O que é normal no Brasil é anormal nos países árabes. E o que é normal lá é abusivo aqui. E aí? O que é normal? Se até o que é normal para a ciência é anormal para determinadas religiões. Então, olha só, normalidade. O que é normal é tudo que é aceitável, tudo que é agradável a ambos os parceiros, sem que haja degradação ou exploração. É claro, gente, que nós temos, sim, diagnósticos, manuais diagnósticos para determinar e enquadrar aquilo que são os transtornos sexuais masculinos, transtornos sexuais femininos, as parafilias, inclusive a boa parte, né, pelo menos metade das parafilias que estão citadas hoje nos manuais. Elas podem ser vistas apenas como comportamentos e não como um transtorno, dependendo do grau que elas ocorrem, né? Então, o normal, né, é que antigamente, a gente pensar até recentemente, era ter sexo entre dois indivíduos adultos de sexos opostos e que fossem humanos e vivos. Hoje, você não precisa que seja entre dois humanos, porque adultos, adolescentes já podem, né? Pessoas de sexos iguais já podem. E nem precisa ser humano, se você considerar, para ser considerado anormal. Pensem, se as pesquisas atuais apontam que até a metade desse século, a maioria das pessoas, mais de 50% das pessoas, terão feito sexo com robôs, então, tá aí a resposta. O que é normal? Depende de tudo isso que eu falei. Vai permear culturas, vai permear várias situações. Então, eu fico me perguntando, e aqui, como temos a maioria de mulheres, né? Uma mulher que já usou o vibrador sozinha, né? Ou um homem até, que tenha usado o vibrador sozinho. Isso seria um sexo com robô? Então, se nós pensarmos a partir dos anos 90, mais ainda tem se intensificado as formas diferentes de encontros amorosos. E as pessoas estão, que antes eram apresentadas através da família, através dos amigos, ou se conheciam no trabalho, hoje elas se encontram a partir dos aplicativos, por meio dos aplicativos. Esse estudo é um estudo bem robusto, interessante, que é como que isso tem mudado a forma desses primeiros contatos de relacionamentos, e isso tem levado, né, até a ampliação de relacionamentos juntando etnias diferentes, né? E é interessante outra coisa, que se a gente pensar, né, que antes o relacionamento virtual, relacionamento sexual virtual, não era considerado relacionamento sexual porque pressupunha que para ter sexo exigia contato. Hoje não. Hoje as pessoas podem dizer que está tendo um relacionamento sexual virtual. Então já seriam 8 paredes no mínimo, não é? Cada um na sua casa, ou aqui, né, ou ali. E a infidelidade? Antigamente também se dizia, não, era só uma questão aí, trocando umas mensagens. Isso não era visto como infidelidade. Hoje porque os estudos mostram que os relacionamentos que são virtuais, eles também afetam a relação conjugal
daquela pessoa, né? Pelo menos a dedicação, o tempo, né? Então, você pode estar aqui entre quatro paredes, com uma pessoa ao seu lado, fazendo sexo com uma pessoa que não está lá. Ela pode estar na vizinhança ou a oceanos de distância. Então, essa multiplicidade, né, que vai fazendo mudar, a gente começa a pensar o que é normal. Então, voltamos aqui nessa frase. Normal é tudo que é aceitável, agradável a ambos os parceiros, sem que haja a degradação ou a exploração, né? Então, eu quero dizer para vocês, 8 paredes, em qualquer lugar aberto, com robô, com mais de 2. A pergunta que vai ficar é seguro? É de comum acordo? É entre adultos ou adolescentes? Promove satisfação e bem-estar? É bom para todos? Então, tá valendo, tá? Mas se uma dessas respostas for não, então tome cuidado. Porque pode não ser válido nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Se degrada, se maltrata, se desrespeita, se baseia em inseguranças ou em disputas de poder. Se é para mostrar só uma necessidade de performance. Se atropela os seus princípios, então não é válido, não. Não vai promover saúde também, não. Ok? Então, eu quero que vocês entendam que pode até promover prazer no momento, porque esses encontros podem ser de aventura, muito prazerosos, muito excitação e tal, né? Envolvido, inclusive, com mais pessoas, com uso de outras substâncias, e aí essas dimensões vão se elevando, mas a sexualidade é mais do que aventura, é mais do que esse prazer momentâneo. A sexualidade é prazer, é encontro, é intimidade, é sintonia, é sinônimo de qualidade de vida. Não esqueçam disso, tá bom? Então, para a gente recapitular o que nós dizemos, entre quatro paredes, sim, vale tudo que é bom para os dois. Sexo bom é sinônimo de qualidade de vida. Comunicação clara e um contrato claro é sinônimo de um sexo que flui e que respeita os desejos, as diferenças, né, de desejos, inclusive, e de diversidades, e amplia as possibilidades sexuais na relação do casal. A diversidade que existe, a gente precisa adaptar, né, a sexualidade nossa ao estilo de vida moderno, inclusive para a gente evitar esse tipo de distanciamento ou vários tipos de julgamentos. E nós temos que saber isso, que normal é tudo que é bom para os dois, que vai causar para os dois essa sensação boa, né, de estarem agradando um ao outro. E se for para além das quatro paredes, isso que eu acabei de falar, né? Tem que ser seguro, tem que ser de comum acordo, tem que ser entre adultos, pelo menos pessoas, né, que se responsabilizam por si mesmas, e tem também que ser bom para todos, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Fico aqui para as perguntas e era esse o recado que eu queria passar para que a gente pudesse dar um primeiro momento, né, nesse encontro, que eu acredito que as questões mais técnicas, outros colegas vão passar, mas o meu olhar que eu queria trazer era essa abrangência a respeito desse tema, ok? Simone, maravilhoso! Nossa, sem palavras. Muito obrigada, gratidão, uma forma bem clara, né? Você conseguiu trazer um tema que é tão complexo e que ficou assim muito claro para todos nós o que realmente vale, né? O que vale é o que é bom para os dois,
Ou para os três, não se Os sabe. mais de dois. Ou para os mais de dois. E Isso. tanto que foi interessante que na resposta lá das pessoas no YouTube era depende, depende. E eu acho que o depende, o meu também foi assim. Aham, Depende se tem um acordo, se está bom para todo mundo, né? Se está bom, exato. então tudo bem, vale. Sim, se a gente deixar a frase como foi a indagação do nosso encontro, depende. Se a Pois gente é. acrescentar isso que eu acabei de refletir com vocês, é sim, não é? Não, e adorei. Por que tem que ser entre quatro paredes? É verdade, ora? Uhum. As coisas têm mudado bastante, né? A maneira como as pessoas se comportam, né? A gente não pode nem excluir e nem deixar de enxergar, porque a maneira delas, né, para fluir bem, para ser saudável, como é preconizado pela Mundial de Saúde, tem que estar ok, né? Uhum. Da maneira que for segura também, né? Quando a gente fala de segurança, nós estamos falando de todos os tipos de segurança, inclusive a saúde física, a integridade emocional, que esse Uhum. tipo de relacionamento, quaisquer que seja, em dois, em três, aberto, fechado, locais diversos, tem que preservar tudo isso, né? Mas que existe a possibilidade, existe. E é interessante quando você traz também a questão de estar bem emocionalmente com relação àquilo, porque às vezes topa, né, só para agradar o parceiro, mas aquilo traz consequências emocionais que nós vamos atender depois no consultório, como você mesmo trouxe, né, os Isso. exemplos Uhum. aqui. Muito bom, Uhum. muito bom. Eu não sei, Dai, se tem alguma pergunta, porque estava tão claro, Acho que foi pareceu tão uma claro. aqui. Vai lá, Dai tem Aqui aqui. tem algumas perguntas. Como fazer esse acordo entre o casal? O acordo, por exemplo, para cada tipo de relacionamento, existe um acordo. Por exemplo, você tem as comunidades BDMS, que são aquelas comunidades que têm um sexo sadomasoquista, né, que envolve dominação, etc. Eles têm acordos muito claros, né? Inclusive, hoje em dia, isso tem esse olhar fora da questão parafílica, né? Em função desses acordos. Aquilo é uma fantasia que vai ser experimentada naquela relação. Esses Uhum. contratos costumam ser escritos, para você ter ideia, né? Para que não degrade ninguém, para que não prejudique ninguém, para que seja de comum acordo para ambos. E a gente vê que equívocos tantos existem nas relações heterossexuais monogâmicas pela falta de comunicação, né? Excessos, às vezes, atropelos, ou aquilo que eu queria dizer não, mas eu falo sim porque eu me constranjo. Então, quando a gente fala de contratos em relacionamentos, vários contratos são contratos inconscientes, né? Desejos inconscientes. Outras vezes são contratos conscientes, que eu desejo aquilo daquela relação, mas eu não falo, então eles são implícitos mesmo assim. E outros são bem claros e ditos, né? O ideal nas relações conjugais, em relação às expectativas, deveria ser dito, claro e explícito. Depois de uma crise, eu falo para todas as pessoas que eu dou curso que deixe claro quais são as regras a partir da crise, porque as pessoas têm que saber se elas vão se comprometer com aquele contrato, porque relacionamento é mão dupla, né? Então, não apenas com as questões comportamentais gerais, mas também com as questões sexuais. Então, por exemplo, quanto melhor, por isso que eu trouxe o tema aqui da comunicação, quanto melhor, quanto mais aberta, quanto mais expressiva, quanto mais intimidade essa, essa relação vai ganhando, mais esses contratos, eles são claros. Então, se eles vão ter a fantasia X, se eles vão se permitir tal coisa nova, ou se eles vão entrar e manter aquele padrão que é super agradável, traz toda a sensação de satisfação sexual, e não é porque por aí estão dizendo que aquilo ou aquilo outro é bom, a gente quer manter o que faz bem para a gente, esse é um contrato, né? Então, deixar
o primeiro passo é ajudar essas pessoas a ter uma autoestima para dar conta da comunicação, né? Sustentar aquilo que deseja, aquilo que quer, aquilo que gosta. A partir dessa autoestima, porque então eu posso conversar de uma maneira assertiva, eu posso falar, sim, daquilo que eu pretendo, desejo, ou do que eu não gosto, não quero, porque eu também posso ter limites, né? Então, quando a gente está ampliando isso com os casais, esses limites, eles podem tentar ser expandidos, mas a pessoa pode falar, eu tentei, mas não gostei, né? Então, daqui para frente, eu vou até onde é o meu ponto. Ou, isso aqui que você está propondo fere os meus princípios. Então, não. Até num atendimento de psicoterapia, você pode pegar uma técnica da sexologia, que é para ter orgasmo, ter que passar por um processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento pressupõe masturbação. Mas se você esbarra num princípio religioso de que isso não pode acontecer, isso não é o que você tem que impor para a sua paciente. Você tem que dar outros caminhos de autodescoberta. Por quê? Porque aquilo ali não vai ser agradável, não vai dar paz que ela precisa para vivenciar a sua sexualidade, porque feriria um princípio, né? Então, vale isso para nós, como terapeutas, ao tratar as pessoas, né? Como também querer enquadrar dentro de uma caixinha pessoas que gostariam de estar diferentes, né? Por causa do nosso julgamento, então a gente tem que estar com esse parâmetro. O contrário, como eu falei, em relação a essas limites, né, de cada um. E no casal, isso tem que ser completamente claro, porque senão vai dar problema, É tá? verdade. Extrapolei um pouquinho da pergunta, mas a gente Foi acaba, maravilhoso, como sempre. no estilo professoral, querendo abranger mais É a áreas, nossa né? parte professora, Simone. É. Querida, fale como é que a gente te encontra, seu canal, se você tiver, o seu Instagram, os seus Sim. cursos, porque tem um monte de gente, eu sou a primeira da fila doida para fazer, esse ano não deu, mas pode me catar lá na próxima turma que eu tô lá, que eu tô doidinha para fazer. Então, Sim, fala um pouquinho para a gente poder já tá. saber se você já está com a agenda para o ano que vem. Sim, tá. Eu tenho lá, né, uma página no Instagram, é Simone com Y, muita gente não me acha, tá? Porque é simonelopes.psi, e aí vocês podem me achar, e aí manda um direct, a gente vai conversando. Tem uma página que é o meu site, né? Que também é Simone Lopes Psi, então é tudo igual para não ter dificuldade de achar. Então, Simone Lopes Psi, também posso falar com vocês. Eu tenho um curso que eu desenvolvi especialmente para o pessoal do MDR, né? Esse curso é um curso que é sexologia clínica aplicada ao MDR e que depois eu também enquadrei o Brain Spotting, porque eu vi que muitas pessoas atuam nisso, eu tenho manejos para trabalhar com Brain Spotting, e aí eu incluí numa turma só, e o David até aprovou, e aí ficou bem redondo. E especialmente por quê? Porque a gente sabe que muitas demandas ligadas aos traumas envolvem a sexualidade, ou coisas que foram traumatizadas na área sexual pode trazer traumas em outras áreas da vida, né? E isso foi um incentivo, um convite, né, da Rita Silva e Silva. Muita gente aqui deve conhecer, né, que ela já me conhecia antes. E ela falava, Simone, você tem que levar seus conhecimentos da sexologia para o pessoal do MDR, né? E ela ficou insistindo comigo um monte, porque eu dou cursos já aqui na nossa equipe, né? Que chama ICEDUCA, que é Instituto de Saúde Sexual e Educação, desde lá de 2000, em pós-graduações e tal. Mas, então eu falei, eu vou fazer. E aí, o negócio está indo em frente, né? Pessoal que vai para o curso depois pode participar gratuitamente de um grupo de estudos, que acontece às quartas-feiras, que é maravilhoso. E esse grupo de estudos tem estudo de casos, tem avanços, né, nas áreas científicas. Então, ano passado a gente estudou vários artigos que já envolviam o tratamento de MDR, publicados, né, já em revistas importantes.
na sexologia, não só em abusos sexuais, né, mas sim em transtornos. A gente, então, tem lá um estudo de atualização científica e um estudo de caso, todos os encontros, né? E é muito bacana que a gente vai crescendo juntos, e é o meu objetivo de promover esses grupos, porque foi assim que eu aprendi e foi assim que eu me mantive atualizada, né? O Dr. Gerson Lopes, que é o coordenador desse grupo que eu participo, que tem, né, uma interdisciplinaridade, né? Nós temos dentro dessa equipe médicos de diversas áreas, psicólogos de diversas linhas de abordagens terapêuticas. Durante esses 20 anos, mais de 20 anos, a gente se atualiza assim, né? Então, seguindo esse modelo, estou trazendo para o pessoal do MDR. A agenda do ano que vem é a agenda que vai ter, não esse tantão de curso que eu fiz esse ano, mas vou condensar um curso no primeiro semestre e vou condensar outro no segundo, um no primeiro e outro no segundo. Então, fiquem atentos às datas, porque passou a oportunidade, pegue, né? Porque aí a gente vai fazer assim. O primeiro vai ser em abril e o segundo vai ser em setembro, tá bom? Aí eu vou divulgar, vai estar lá nas redes e eu coloco também nos nossos grupos. Agradeço o espaço, né, por ter também feito essa divulgação aqui, porque eu acho que é muito pertinente, não para as pessoas irem para o meu curso, o meu objetivo é passar o conhecimento mesmo, sabe, Aline? A gente sabe que é carente. Na faculdade de medicina não se fala sobre isso, na faculdade de psicologia não se fala sobre isso, nas outras faculdades de área de saúde não se fala sobre isso, né? E aí quem perde é o cliente, né? Que vai buscar lá no ginecologista, ele não tem diagnóstico, vai buscar lá num psicólogo e ele não quer dizer, não quer falar, não quer dar espaço sobre esse assunto porque não sabe como que toca. Então, eu quero que as pessoas estejam capacitadas para que mais pessoas tenham qualidade de vida e saúde mental, consequentemente. Ai, muito bom. Tá bom? Tem várias mimadas que já fizeram e falaram que era maravilhoso. Fiquei morrendo de vontade, mas realmente eu não consegui conciliar a agenda. Mas ano que vem já vou botar aqui abril. Tomara que não caia em nenhuma data que eu tenha alguma coisa. Simone, mais uma vez, gratidão, tá, querida? Pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. O objetivo do encontro é compartilhar conhecimento, tanto que foi gratuito, né? Todas as pessoas que se inscreveram não tiveram que pagar nada, está sendo agora transmitido, vai ficar gravado no YouTube, porque o nosso objetivo é levar conhecimento, saúde mental e emocional para a população, né? Para a população Eu comungo desse mesmo princípio. Que foi tão impactada, está sendo ainda impactada por causa da pandemia, principalmente nos relacionamentos, né? Todos estavam dentro de casa agora, debaixo do mesmo teto. Então, 24 horas. Então, gratidão, sabe? Muito obrigada. Sucesso nessa jornada que você está aí, que está só no começo. Tem muita coisa boa ainda aí para você estar compartilhando com a gente. Um abraço, Obrigada. Um beijo de todas as mimadas psi, porque agora você é uma mimada do nosso coração também. Obrigada, viu, Aline? Muita honra estar aqui e espero que o evento, né, seja um sucesso, porque realmente a iniciativa é louvável, maravilhosa, muito preciosa. Então, quem está recebendo, receba os nossos mimos também, né? Eu me incluo com vocês, somos mimadas. É verdade. Obrigada. Um beijo, querida. Gratidão.